O que você espera encontrar nesse vídeo? Eu sou Isabela Florenzano, psicóloga clínica, e hoje eu vim aqui bater um papo sobre expectativas. No nosso dicionário, expectativa significa situação em que alguém espera a ocorrência de algo ou a probabilidade de sua ocorrência em determinado momento. E nessa definição, eu quero chamar a atenção para a palavra probabilidade. O que probabilidade significa? Significa incerteza, algo que não é certo de acontecer, uma chance, algo que é possível de acontecer ou não acontecer. Entendem onde eu estou querendo chegar? A expectativa nada mais é do que uma história, uma cena que a gente constrói na nossa mente e espera que aconteça. Mas muitas vezes, eu me arrisco a dizer, na maioria das vezes, a realidade se dá bem diferente, ou às vezes só um pouco diferente da nossa própria expectativa. Então, o que pode acabar acontecendo? Frustração. Pois é, o grande problema e o motivo pelo qual muita gente acaba se frustrando é que a gente não sabe lidar com a expectativa como sendo nada mais do que isso, uma possibilidade, uma probabilidade. A gente se apega com ela com todas as nossas forças. A gente quer muito que aconteça aquilo daquela determinada forma como a gente pensou, como a gente criou na nossa cabeça. Bom, vamos partir para os exemplos que vai ficando mais fácil de entender. Nessa semana, quando eu pedi sugestão para temas de vídeo, uma grande amiga minha sugeriu que eu falasse sobre a expectativa dos outros em relação a gente. Assim que eu vi essa resposta dela, eu pensei logo, tá, a expectativa dos outros, mas e a nossa expectativa em relação aos outros? Isso porque, para mim, é um pouco difícil de desassociar a expectativa do outro com a nossa própria expectativa. Porque, como eu falei para vocês, a expectativa é algo que a gente cria na nossa cabeça. E como a gente vai saber qual de fato é a expectativa do outro sobre a gente? É muito difícil. Mais um exemplo bem prático. Quando eu resolvi criar os vídeos para o Instagram, eu falei para algumas pessoas e recebi muito incentivo, muitas palavras de incentivo, como, nossa, com certeza vai dar certo, você tem talento, você sabe falar bem e tal, elogios. E também recebi alguns questionamentos do tipo, olha, cuidado com o que você vai falar, né? Cuidado com a sua posição de psicóloga, essas coisas. Eu poderia interpretar isso como uma expectativa dos outros e me deixar levar por essa pressão, sabe? Me render a uma pressão que, na verdade, eu mesma estava criando. E aí é que é o pulo do gato dessa história, desse vídeo, dessa história toda de expectativa. A expectativa que a gente acha que o outro tem na gente, na verdade, não passa de uma expectativa nossa mesmo. Tá confuso, né? Vamos voltar para os exemplos. Então, eu podia pegar alguém que falou assim para mim, nossa, vai dar super certo, você fala muito bem. E pensar, nossa, essa pessoa tá achando que eu vou me dar muito bem. E se os vídeos forem um fracasso? E se eu não tiver nenhuma visualização? E se eu me embolar e no fim não ficar tão bom quanto eu imaginasse? Nossa, eu vou decepcionar essa pessoa. Ou eu poderia pegar uma frase do tipo, olha, cuidado porque você é psicóloga, cuidado com o que você vai falar na frente da câmera. E pensar, essa pessoa acha que eu não vou saber falar direito, que eu vou me embolar com o meu papel de psicóloga, vou misturar tudo e vou acabar com a minha carreira. Entende que a expectativa está mais em mim do que no outro? Eu não sei de verdade qual é a expectativa que a pessoa tem em mim. E mesmo se uma pessoa fale com todas as palavras, com todas as letras, eu espero que dê certo, eu acredito que vai dar certo, eu confio em você e eu estou esperando resultados. Né? Vamos colocar aí uma pessoa numa posição de chefe, enfim, ou os nossos pais. Mas a maneira como eu lido com a expectativa dessa pessoa diz respeito somente a mim. É responsabilidade minha. Se eu vou me sentir pressionada e paralisar por causa dessa expectativa, é um problema meu, não é um problema da pessoa. Um problema, assim, não estou querendo dizer uma coisa ruim, mas uma questão minha, não uma questão da pessoa. Entendem a diferença? E tem uma outra coisa, a leitura que eu faço da expectativa do outro tem totalmente a ver com a forma como eu me vejo, com as crenças, com as expectativas que eu tenho sobre mim mesmo e com as pressões que eu mesmo me coloco.
Nesse exemplo que eu dei, são palavras claras, as pessoas realmente falaram coisas ligadas à situação de fazer vídeo, enfim, dando margem para eu interpretar que elas estavam esperando alguma coisa. Mas tem situações que ninguém diz nada. As pessoas simplesmente te olham e você acredita que naquele olhar tem um mar de expectativas por trás. Por exemplo, vou falar de uma outra situação, um outro exemplo meu. Quando eu falei para o meu marido que eu não ia trabalhar mais como jornalista, que eu não ia investir na minha carreira de jornalista, que eu ia largar tudo e ia fazer faculdade de psicologia. A forma como ele olhou para mim poderia dar margem para eu interpretar. Caramba, ele não acredita que eu posso ser uma boa psicóloga, ele não acredita que o meu futuro como psicóloga vai ser melhor que o de jornalista e por isso me senti pressionada em não fazer nada. Entende? Ele não me falou absolutamente nada. Ele simplesmente me olhou e falou, bom, se é o que você quer. Então, essa interpretação foi minha. E o que essa interpretação diz a respeito de mim? Talvez dos meus próprios questionamentos naquele momento, da minha própria insegurança. E vamos lá, quando eu falo que a nossa interpretação reflete a imagem que a gente tem de nós mesmos e as nossas crenças, não significa que são coisas sempre iguais, sabe? Que permanecem sempre as mesmas. Mas a nossa imagem da gente mesma, as nossas crenças em relação a gente, também variam de acordo com a situação. Em uma situação eu posso me sentir super segura e certa do que fazer, mas em outra eu posso estar mais insegura, em dúvida, me questionando. E é aí que é o problema, é aí que a gente pode se deixar levar por essa ideia do que o outro está pensando de mim, de qual a expectativa do outro. No fim, isso tudo só serve como mais um pezinho para deixar a gente no mesmo lugar. Mais uma desculpa que a gente dá pra gente mesmo para não fazer aquilo que a gente quer, ou nem para não fazer o que a gente quer, mas é para não lidar com esses questionamentos e com essas inseguranças que estão vindo. Entendem? Faz sentido? É claro que existem também muitas pessoas que pressionam mesmo a gente, né? Muitos filhos, por exemplo, reclamam disso dos pais, que botam pressão nas nossas escolhas profissionais, nas nossas escolhas amorosas, tudo isso. Mas como eu falei, a forma como a gente lida com essa pressão diz respeito somente a gente, né? Se a gente lidar mal com isso, significa que a gente está precisando reorganizar alguma coisa aqui dentro para conseguir superar e passar por cima disso e fazer as nossas escolhas apesar disso. Apesar de todo esse medo, toda essa insegurança. E se eu tô bem comigo mesmo, cada vez eu lido melhor com tudo isso e eu me sinto menos frustrada. Porque como eu falei antes, a frustração vem da expectativa. Se eu sei lidar com a expectativa do outro e com a minha própria expectativa, já é um passo muito grande em direção à não frustração, a não se sentir frustrado. Quando eu entendo que realmente é a expectativa, não significa que eu vou parar de esperar as coisas ou de planejar. Não, pelo contrário, mas eu vou fazer isso de uma maneira consciente, sabendo que aquele planejamento e aquela expectativa é um esboço, sabe? Um rascunho da realidade. E aí sim eu vou me permitir até mesmo me maravilhar, me surpreender com a realidade. Porque é isso, às vezes as coisas não acontecem da maneira como a gente queria, mas acontecem de uma maneira muito melhor. E se a gente tá apegado à expectativa, né? Se a gente está envolvido com a expectativa, a gente não consegue nem perceber que a mudança foi positiva. A gente já acredita diretamente que a mudança é negativa. Então, ser consciente, ter consciência das próprias expectativas é uma maneira não só de se sentir menos frustrado, mas também de se sentir mais satisfeito com o seu dia a dia, com o seu momento presente, com como as coisas acontecem na realidade. Para finalizar, eu queria convidar vocês para pararem um pouquinho para pensar nas suas próprias expectativas e nas expectativas que vocês acham que os outros têm sobre vocês. Para e pensa o quanto vocês estão apegados a essas expectativas e o quão frustrados vocês ficam cada vez que vocês percebem que elas não passam de cenas criadas pela nossa própria mente. Pensa um pouquinho sobre isso e divide aqui comigo nos comentários quais as reflexões que esse vídeo te trouxe. E não esquece, se você gostou, compartilha com todo mundo que você gosta, porque todo mundo merece uma vida sem frustração, não é? Bom, não sei se a gente vai conseguir isso, mas com um pouquinho menos de frustração eu acho que já tá valendo. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.